A paz de Jesus e o amor de Maria estejam contigo, meu irmão, minha irmã, que me acolhe neste dia com a força do Espírito Santo para o nosso segundo dia da série. Quero te encontrar, sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje leremos o segundo capítulo do livro de Sabedoria. A nossa palavra de força para hoje, guarde bem esta palavra, é a palavra conhecimento. O que precisamos conhecer? O que nosso entendimento precisa se abrir? E assim nos diz o segundo capítulo de Sabedoria. Dizem com efeito, nos seus falsos raciocínios, curta é a nossa vida e cheia de tristeza. Para a morte não há remédio algum. Não há notícia de alguém que tenha voltado da região dos mortos. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossos narizes e nosso pensamento uma centelha que salta do bater de nosso coração. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó e o nosso espírito se dissipará como um vapor inconsistente. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento e ninguém se lembrará de nossas obras. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como os traços de uma nuvem. Ela desvanecerá como uma névoa, que os raios do sol expulsam e que seu calor dissipa. A passagem de uma sombra, eis a nossa vida. E nenhum reinício é possível uma vez chegado o fim, porque o selo lhe é aposto e ninguém volta. Vinde, portanto, aproveitem-nos das coisas boas que existem. Vivamente gozemos das criaturas durante nossa juventude. Inebriemo-nos de vinhos preciosos e de perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera. Coroemo-nos de botões de rosas antes que eles murchem. Ninguém de nós falte à nossa orgia. Em toda parte deixemos sinais de nossa alegria. Porque esta é a nossa parte, esta é a nossa sorte. Tiranizemo-nos o justo na sua pobreza, e não poupemos a viúva, e não tenhamos consideração com os cabelos brancos do ancião. Que a nossa força seja o critério do direito, porque o fraco, em verdade, não serve para nada. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda. É contrário às nossas ações.
Ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrariar a nossa educação. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda. É contrário às nossas ações. Ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrariar a nossa educação. Ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo Filho do Senhor. Ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo Filho do Senhor. Sua existência é uma censura às nossas ideias. Basta sua vista para nos importunar. Sua vida, com efeito, não se parece com as outras e os seus caminhos são muito diferentes. Sua vida, com efeito, não se parece com as outras e os seus caminhos são muito diferentes. Ele nos tem por uma moeda de malquilate e afasta-se de nossos caminhos como de manchas. Julga feliz a morte do justo e gloria-se de ter Deus por Pai. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras e experimentemos o que acontecerá quando da sua morte. Porque, se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Provemo-los por ultraje e torturas, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes de sua paciência. Condenemo-lo a uma morte infame, porque, conforme ele, Deus deve intervir. Eis o que pensam, mas se enganam. Se sua malícia os cega, eles desconhecem os segredos de Deus. Tudo isso que foi lido anteriormente, diz o autor, que é tudo contrário àquilo que o justo vive, aquele que crê em Deus vive. Ele tem esse entendimento. Eis o que pensam, mas enganam-se, sua malícia os cega. Eles desconhecem os segredos de Deus. Não esperam que a santidade seja recompensada e não acreditam na glorificação das almas puras. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio aprovarão. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio aprovarão. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o entendimento que o Senhor colocou no meu coração foi esse. Só quem não crê na vida eterna é capaz de viver como se tudo devesse sempre chegar ao extremo desse mundo. E ainda tentando persuadir os outros ao mau caminho. Não quer fazer as coisas por si só, para si só. Principalmente as coisas que são maléficas. Ainda busca o outro para esse mau caminho, ainda incentiva o outro a este mau caminho. Mas aos que crê, tudo é baseado naquilo que ainda espera viver.
Por isso busca para si a retidão e deseja também ao outro a salvação, sabendo que o Senhor Deus sempre o ajudará a alcançar tais desejos. Eis a palavra, conhecimento. Busquemos conhecer a Deus, meu irmão e minha irmã. Busquemos conhecer as coisas de Deus, para que a salvação que nós queremos para nós também possamos querer para todos. Não só para os nossos queridos, não só para as pessoas que amamos, mas para o mundo inteiro. Porque foi o mundo inteiro que Deus criou e é o mundo inteiro que Deus quer salvar. A nossa colaboração é buscar cada dia mais conhecer a Deus e levar este conhecimento aos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.